Meu nome é Luiz Fernando Lunardello, eu sou professor, tradutor e autor. Eu me descobri tarde na escrita porque eu não acreditava que o que eu escrevia era legal, porque era horror, e o horror geralmente é uma coisa que é mais... ele é o primo feio, né, da literatura. Então, eu comecei a me atentar para o fato de que eu produzo literatura quando eu ganhei o prêmio da Universidade de Fortaleza, da categoria Conto, com um conto de terror sobre uma situação envolvendo os campos de concentração da seca no Ceará. Né? Eu sou do Rio Grande do Norte, mas escrevi sobre o Ceará. E desde então não parou. Eu participei de diversas coletâneas e eu também sou tradutor das editoras O Grifo e Diário Macabro. E as minhas linhas de pesquisa, o meu foco é no weird, na literatura de terror produzida por mulheres e também no terror latino produzido por mulheres. Então, isso é uma breve apresentação, né? Como a Sandra falou, eu tenho uma mão esquerda, que é uma editora voluntária, sem fins lucrativos, onde a gente todo mês resgata uma autora apagada pelo patriarcado. Ela é lançada em um e-book bilíngue comentado com a biografia dela e também ilustrado por uma artista mulher. A minha primeira pergunta vai para o Orsi. Ele está lançando um livro agora com a Bandeirola, que é o Mistérios, Crimes de Quarto Fechado, né? Então tem uma entrevista com ele e o Braulio na abertura, e depois começam os contos, e eu adoro Mistérios de Quarto Fechado, né? Locked Room, em inglês. E uma coisa que eu queria perguntar para o Carlos é o seguinte, e a anedota com o Orsi é justamente em relação ao livro que ele lançou há um tempo atrás, que é o Que Bobagem, junto com a Natália Pasternak. E, Orsi, esse livro, eu já comprei ele 4 vezes. Porque o que aconteceu? Eu comprava ele em 2023 e sempre que alguém vinha com pseudociência ou com alguma maluquice, ou eu arrancava páginas do livro e mandava por carta, ou eu dava de presente o livro inteiro. Então eu estou com a minha 5ª edição aqui dele, vamos ver se essa fica em casa. A pergunta que eu tenho sobre a questão do Locked Room é que é um tipo específico de literatura, existem regras para a gente fazer um conto de quarto fechado, e uma delas é a questão lógica, né? O crime de quarto fechado, ele não é sobrenatural. E eu queria te perguntar se existe uma provável afinidade sua entre com os contos de quarto fechado, justamente vindo desse seu aspecto bastante racional, desse trabalho contra a pseudociência, da direção do Instituto, se essa é a conexão lógica que a gente pode fazer. Sobre a sua pergunta, na verdade é curioso, porque na verdade, eu venho, literariamente, eu venho do terror e da ficção científica. Foram os dois primeiros gêneros que eu pratiquei, mas eles, historicamente, isso provavelmente o Braulio tem deve ter uma visão interessante sobre isso. O terror e a ficção científica e a racionalidade mecanicista, eles têm, por alguma razão, eles são muito imbricados, né? Você pegar você pegar Frankenstein, primeira obra de ficção científica, já que estamos, né, também o tema das autoras mulheres pioneiras, é ficção científica e é terror misturados. Pegar Edgar Allan Poe um pouco depois, ele é meio considerado o pai do conto de mistério moderno, e também mas também é muito mais conhecido como um autor de terror, e muitos dos contos de terror dele têm uma pegada de ficção científica. O caso do Sr. Valdemar, por exemplo, é ficção científica, dentro do que se entendia por ciência, mesmerismo, etc., na época em que ele estava escrevendo. Então, são coisas que por alguma razão, são estéticas muito imbricadas. E o que aconteceu na minha trajetória pessoal, eu comecei a perceber que as coisas que me atraíam, que me davam prazer de fruição estética literária, na ficção científica e no terror, apareciam com mais intensidade nas boas histórias de mistério, nas histórias de mistério bem urdidas. Eu acho que uma história de mistério bem urdida e uma explicação científica de como o planeta X tem a temperatura tal e é possível haver vida lá, etc., são coisas muito parecidas no fim das contas. Eu acho que
E aquilo, quer dizer, ok, o conto de mistério do quarto fechado, ele é racional, mas ele mas assim, é que nem truque de mágica, né? Sempre tem uma sacanagemzinha escondida em algum lugar. Quer dizer, para mim, eu acho que Ele desafia, né? Desculpa te interromper. Ele é desafiador, é um que me atrai no conto de quarto fechado. Ele é desafiador e sempre tem alguma coisa, quer dizer, ele nunca é realmente tão explicitamente racional assim. Tem misdirection, né? Tem desvio de atenção. Você pegar, por exemplo, um dos autores clássicos do gênero do quarto fechado, o John Dickson Carr, a boa parte da obra dele tem uma atmosfera gótica muito forte. Né? Os primeiros romances dele eram aqueles que se passavam na França, né? Esqueci o nome do detetive, droga. Mas, enfim, que era um inspetor da polícia francesa. Termina com, bom, eram pesados, góticos, trovões, tempestades, castelos, quer dizer, então são estéticas que, embora elas pareçam partir de terem pontos de partida muito diferentes, né, quer dizer, ficção científica, especulativa, o terror abre caminho para o sobrenatural, quer dizer, aparecer um demônio, um vampiro, etc., não viola nenhuma regra, é até esperado dentro de determinados tipos de obra. E o Mistério de Quarto Fechado, que é estritamente pé no chão, né? Materialista, como Sherlock Holmes, como Arthur Conan Doyle, que, na verdade, que foi um grande promotor do espiritismo no fim da vida. Ele mesmo botou na boca do Sherlock Holmes, né? Fantasmas são desnecessários, né? Ghosts don't need apply, ele diz isso no caso do vampiro de Sussex. Então, por alguma razão, esses gêneros, eles fluem juntos. Eu não sei explicar exatamente por quê, mas eu acho que talvez seja isso, por causa da necessidade de uma construção nos três gêneros, que soa racional para o leitor. Eu acho que o que acontece é que no terror, na ficção científica, essa construção racional ela flui naturalmente do início ao fim da história, dependendo de como a história é construída, se for ficção científica hard, por exemplo, enquanto que no terror e no mistério de quarto fechado, essa construção racional ela vai até certo ponto e a gente puxa o tapete. No caso do terror, porque aparece um monstro, aparece um vampiro, uma criatura que foge das leis da natureza, e no caso do crime de quarto fechado, porque o leitor fica com a impressão de que ele tem tudo, mas tem alguma coisa que ele não viu e que, na verdade, a história foi construída para que ele não visse. Né? O John Dickson Carr dizia isso, ele falava que o autor iniciante de histórias de quarto fechado é o cara que esconde a pista crucial. Enquanto que depois que você ganha confiança, você percebe que você pode esfregar ela na cara do leitor, que não adianta, ele não vai perceber.